Hoje nós vamos estudar algumas coisas e nós vamos precisar usar duas faculdades que Deus nos deu. Como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos do reino espiritual e do reino racional. Porque sim, nós temos a capacidade de raciocinar, analisar e arrazoar. E não foi isso que Deus nos convidou a fazer? Nós também temos a capacidade de entender os assuntos espirituais. Até as crianças têm essa capacidade. Enquanto estive pensando no que deveria falar e pedindo a Deus que me ajudasse a saber o assunto, me veio à mente que às vezes a gente se divide em vários grupinhos diferentes dentro de uma igreja, às vezes por mal entendidos. Existe muita falta de concordância entre nós. E eu pessoalmente creio que nos falta falar mais sobre certos assuntos, mesmo que sejam delicados. Se forem duas pessoas humildes e cristãs, mesmo que pensem diferente, ainda encontrarão uma forma de serem educadas e corteses. Por exemplo, vocês já ouviram falar da teologia da última geração? De um modo geral, é crer que somos a última geração, que Jesus está mesmo às portas e que estamos vivendo num tempo emprestado, e as pessoas que creem dessa forma, a vida toda delas vai girar em torno dessa grande verdade. Então a forma de educar os filhos vai ser diferente, vai ser exclusiva. A forma de alimentação, tudo na vida dessas pessoas vai ser com um propósito de quererem a preparação para serem instrumentos nas mãos de Deus nos últimos dias. Então as decisões que essas pessoas tomam a respeito de todas as coisas do dia a dia, simples, pequenas, grandes, tudo isso vai girar em torno dessa grande verdade. Onde morar, o que comer, o que vestir, o que fazer ao abrir os olhos pela manhã, que horas acordar, que horas dormir. Todas as coisas, desde as pequenininhas decisões. Porque quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Então, tudo, as decisões do dia a dia vai ser em torno dessa grande verdade. Jesus está voltando, preparemo-nos. Então, todo aquele que ouve os passos de um Deus que se aproxima, se prepara para o encontro e se prepara para o que está por vir. É inevitável. Eu creio nessa teologia. Agora, estive lendo alguns artigos falando a respeito disso e pude perceber que existem diversos mal-entendidos. Por exemplo, eu li assim: quem crê nessa teologia crê que vai ter que atingir a impecabilidade. Vejam, notem isso. Crer na impecabilidade é crer que nós vamos ter que chegar num nível em que nós vamos estar fora da possibilidade de cair em tentação. E, portanto, será impossível pecar. E aí eu parei e pensei assim, poxa vida, mas eu não creio nisso. Impecabilidade só existe em Deus. É impossível Deus pecar. Nem os puros e santos anjos possuem a impecabilidade. Tanto é que 1/3 deles pecou, não é verdade? E eu também digo mais, nunca atingiremos a impecabilidade, nem depois que Jesus voltar, nem lá no céu. Como assim, Carol? Sim, porque Deus nos criou seres livres e sempre existirá a possibilidade como seres morais livres, a possibilidade. Mas nós sabemos que o pecado nunca mais se levantará. E por quê? Porque nós atingimos a impecabilidade? Não, mas é por usarmos as faculdades que Deus nos deu. Você se lembra das faculdades? Nós somos do reino racional e espiritual por usarmos as faculdades que Deus nos deu como seres racionais e espirituais que somos. Ninguém vai querer nem saber de chegar perto dessa desgraça que é o pecado, de seguir seus próprios caminhos, porque todos conhecem muito bem as misérias provenientes de fazer assim. Então não. Eu creio que somos a última geração, mas não creio em impecabilidade. Eu creio numa outra palavra, impecaminosidade. Creio que é possível viver sem cair em tentação. É possível parar de transgredir as leis de Deus. É possível obedecer toda a luz que Deus derramar sobre mim individualmente. Viver sem pecar. Tá vendo?
são perfeccionistas. Também leio estas coisas. Ouço em palestras e leio essas coisas. Tá vendo? Eles creem que é possível parar de pecar. Perfeccionistas. Então note o seguinte, um perfeccionista acredita que se ele se esforçar bastante, com o tempo ele vai conseguir obedecer às leis de Deus. E veja, eu não sou perfeccionista, porque eu sei que de mim mesma nada posso fazer. Mas eu creio de todo o meu ser que é meu privilégio pessoal ter Jesus comigo. Nós cantamos isso, não cantamos? Quero ter Jesus comigo, quero a sós com Ele andar. Eu creio que é possível andar com Jesus o tempo todo, como Enoque andava. E juntos nós andamos, Jesus e eu. E nós lemos na Bíblia, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu creio nisso. Falar sobre vencer o pecado não é falar sobre a mim ou a minha capacidade, mas é falar sobre Jesus Cristo. Ele vence. Ele nos convida a ser santos, porque Ele é santo. E então eu vejo comentários assim, olha lá, tá vendo? Eles dizem que eles são santos. A Carol tá dizendo que ela é santa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu sei quem eu sou. Quando eu digo que é possível ser santo, eu estou exaltando o poder e a capacidade de Deus em me santificar. Eu não estou dizendo que eu sou santa, que eu já atingi a santidade. Não. O que eu estou dizendo é que eu creio que é possível sermos santos todos os dias, 100% do tempo. Como? Sendo submissos ao Senhor. Porque Ele é o único santo e capaz de apresentar os atributos dEle em mim. Assim, então, mostra-se para o mundo todo que é possível obedecer a Deus e demonstrar o seu caráter. E então eu vejo comentários assim, eu sabia. Eles creem que eles vão reivindicar o caráter de Deus, sendo que foi Jesus quem fez isso. Lá na cruz, Jesus já reivindicou o caráter do Pai. E agora? Eu creio que o foco esteja no lugar errado. A questão não está em que vai haver um povo que vai vencer o pecado e reivindicar o caráter de Deus, mas em que vai haver um povo que vai vencer o pecado e vai seguir vencendo o pecado em nome de Jesus e vai reivindicar o caráter de Deus por causa de Jesus. Cristo venceu e Ele vencendo vem. Nós não cantamos isso? Que Jesus Cristo, Ele vem vencendo. Ele parou de vencer quando Ele subiu ao céu? Ele vence em nossas vidas. É Jesus que continua vencendo em mim. E é Ele quem vai apresentar, então, uma amostra, sim, de seu grandioso poder na pessoa ali dos 144 mil. Não é só um ou dois, é um grupo numeroso de pessoas. Jesus vai continuar vencendo e mostrar que Ele é vencedor na vida desses 144 mil. Por quê? Porque diz a Bíblia que são eles que não se achou mentira em sua boca. A Bíblia diz que eles são irrepreensíveis. Esse só pode ser o poder de Jesus neles. Então nós precisamos falar mais sobre essas coisas e buscar a concordância tanto quanto possível. Mas na verdade, o que nós gostaríamos de conversar hoje é sobre um outro mal entendido. Geralmente nós ouvimos uma frase, mais ou menos assim, olha, quem crê na teologia da última geração, crê que Jesus tinha uma natureza como a nossa, como a minha e como a sua. Pergunta, Jesus era diferente, era igual ou era semelhante a mim e a você? E é sobre isso o nosso estudo de hoje. E o título desse estudo é: Você conhece meu amigo Jesus? E nós vamos começar lendo ali Hebreus capítulo 2 e o verso 17. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Que fosse semelhante aos irmãos. Algumas versões diz que se tornasse semelhante aos irmãos. Então ele era semelhante. E aí ensinaram pra gente que semelhante é parecido, mas não é igual. Parece, mas não é. Tipo assim, a Carol é parecida com a mãe dela. Pode ser que você olhe pra mim, eu ouço isso demais, pode ser que você olhe pra mim e diga, poxa, é verdade. A
Carol é parecida com a mãe dela, tem algumas coisas que nos fazem lembrar da Rose, que é a minha querida mamãe. São mesmo parecidas. E então, Jesus parecia, mas não era. Será? Você sabe que eu acho muito curioso que às vezes a gente estuda a Bíblia e dependendo de como a gente lê e como a gente estuda, parece que a gente se fixa em um termo, em uma palavra e a gente esquece do resto do verso. Por exemplo, ache aí no texto que a gente acabou de ler a frase se tornasse semelhante. Agora me digam quais são as palavrinhas que vêm antes dessas palavras se tornasse semelhante ou fosse semelhante. Ali diz em todas as coisas, ou em algumas versões diz em tudo fosse semelhante. Eu acredito que isso muda muita coisa. Por quê? Porque se você ouve alguém dizendo assim, olha, a Carol é em todas as coisas igual à mãe dela. É em todas as coisas semelhante à mãe dela. É em todas as coisas parecida com a mãe dela. Acabou de excluir a interpretação de que só lembra a mãe dela. Mas é a mesma coisa que dizer assim, a Carol é igualzinha à mãe dela. Veja, entenda isso. A palavra semelhante quer dizer muitas coisas no dicionário. Eu procurei no dicionário de sinônimos. Então tem as seguintes palavras. Igual, idêntico, análogo, similar, afim, parecido, equivalente, parelho, par. E como significado, o dicionário traz o seguinte, que é da mesma espécie, qualidade, natureza ou forma, que é muito parecido, idêntico, análogo. Ou seja, a palavra semelhante quer dizer muitas coisas, menos diferente. E parece que o nosso foco está em apresentar que a palavra semelhante quer dizer diferente. Não. Mas teve sim uma coisa que ele foi diferente. Ele nunca pecou. Uma vida inteira sem cair em nenhuma tentação, sem pecar. Ou seja, ele não era diferente de mim, nem era diferente de você, mas ele viveu de forma diferente. Como pode? Como é que pode ele ter sido igual a mim e a você e ter vivido diferente do que eu vivo e você? Como é que pode ele ter vindo com a mesma natureza minha, que a minha natureza é pecaminosa, ou natureza caída, ou natureza enfraquecida, e nunca ter pecado? Sabe aquela passagem, em pecado me concebeu a minha mãe, de Salmo 51, 5? Então tudo começa com isso, definição de pecado. Então hoje nós temos duas definições sobre o que é pecado. Nós temos a primeira definição, natureza como pecado. Então, nós herdamos de Adão uma natureza pecaminosa, um equipamento defeituoso. Somos pecadores por termos essa natureza. E como nascemos com essa natureza, nós já nascemos pecadores e condenados. E essa interpretação é a interpretação mais popular em todo o mundo cristão. Um outro nome para isso, pecado original. E nós temos uma outra definição, a escolha como pecado. Então nós herdamos sim de Adão uma natureza pecaminosa, um equipamento defeituoso, a mesma coisa. Nós somos pecadores, porém, quando, conhecendo a diferença entre o que é certo e errado, nós escolhemos deliberadamente fazer o errado. Ou seja, pecado seria então uma escolha, uma decisão da mente. O mesmo tipo de escolha que Adão e Eva fizeram, por isso pecaram. São essas duas definições que nós temos no nosso mundo cristão hoje. Natureza como pecado, ou seja, você carrega a condenação e culpa de Adão. É nisso que a maioria dos cristãos de hoje creem, inclusive no meio adventista. Mas eu gostaria que vocês vissem isso. A Igreja Católica ensina o seguinte: o pecado original é universal. Toda criança é, portanto, corrupta no seu nascimento pela mancha da desobediência de Adão. Por isso, o batismo que lava o pecado original é tão essencial para a criança como para o adulto. Agora, note o que Deus ensina. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele.
Então é por isso que fazem o batismo de bebês. Será que a Bíblia apoia essa ideia? A Bíblia não apoia essa ideia de que eu carrego a culpa de Adão, que eu carrego a culpa pelas coisas que a minha mãe fez ou que meu pai fizeram. Não, a Bíblia não apoia. Nós herdamos sim uma natureza enfraquecida. Isso nós chamamos de natureza caída ou natureza pecaminosa. Mas nós não somos condenados ou culpados por causa do pecado dos nossos pais, por causa do pecado de Adão. Não. Mas tem sim uma coisa que eu carrego, ou eu herdo dos meus pais ou de Adão. Eu herdo tendências e inclinações. E dependendo da forma como vivem os nossos pais, nós podemos herdar algumas tendências ou inclinações para o bem e outras para o mal. Por exemplo, se um pai ou uma mãe estiverem fumando enquanto o bebê está sendo formado no ventre materno, quando esse bebê nasce, você sabia que ele sofre de abstinência? Tudo por causa das toxinas que estão agora circulando no sangue dele. Pergunta: a culpa é desse bebê? Mas ele vai crescer com tendências para o vício, não vai? Essa tendência que ele vai ter é pecado? Ou essa tendência é tentação? Veja esses textos. Pai e mãe transmitem aos filhos suas características mentais e físicas e suas disposições e apetites. Ele, o pai, transmite temperamentos irritadiços, sangue poluído, intelecto debilitado e moral enfraquecida aos filhos. Pais podem ter transmitido aos filhos tendências para o apetite e paixões. Agora veja esse último texto. Como qualquer filho de Adão, está falando de Jesus. Jesus aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que esses resultados foram, manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. E nós lemos na Bíblia, em Gálatas capítulo 4, verso 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então veja, ele nasceu debaixo da lei. Como qualquer filho de Adão, sim, ele aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O Desejado de Todas as Nações, na página 214, diz que ele veio com essa hereditariedade. Para quê? Para que Jesus teve que nascer sob a lei da hereditariedade? Para partilhar de nossas dores e nossas tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Como é que Jesus poderia partilhar das nossas tentações se ele não fosse como nós em natureza? Vocês já pararam para pensar? Você se lembra no começo quando eu disse para nós usarmos as duas faculdades que Deus nos deu, da razão e a faculdade também espiritual. Então vocês já pararam para pensar que Adão foi tentado de forma diferente da que nós somos tentados? E justamente por causa da natureza pura e santa que ele possuía? E de onde que eu tirei isso? Ora, quando Adão saiu das mãos do Criador, será que passava pela cabeça dele algum pensamento mau? Algum desejo ruim? Então como é que Adão e Eva foram tentados por Satanás? Através da árvore. Note bem isso, o inimigo não tinha acesso à mente deles. O inimigo não podia sugerir coisas ruins na mente deles. E com a gente também deve ser assim, não é mesmo? Não, não é assim. Agora, se Jesus veio com a natureza de Adão, enquanto ele era puro e perfeito lá no Éden, Jesus não foi tentado como eu sou tentada, porque eu não tenho a natureza de Adão. Veja, ser tentado não é pecado.
Eu sou tentado de forma diferente que Adão foi tentado, exatamente por causa da minha natureza pecaminosa, mas isso não é pecado. Ser tentado não é pecado. Eu herdei sim uma coisa, a consequência, mas consequência do que Adão fez não é pecado. Veja, consequência é diferente de culpa. Culpa nós não herdamos, consequência sim. Lembra que nós lemos juntos Ezequiel 18:20? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas tem um trecho de Êxodo 20, verso 5, que diz assim: visito a iniquidade dos pais nos filhos. Do que está falando aqui? Obviamente, nós temos uma diferença entre consequência e culpa. Veja esse texto que lança luz sobre esse assunto. É inevitável que os filhos sofram as consequências das más ações dos pais, mas não são castigados pela culpa deles, a não ser que participem de seus pecados. Nós vemos entre nós a diferença de filhos que vêm de um lar estruturado e de pais equilibrados e que são calmos e que são tranquilos, e os filhos nascem com essa tendência e essa inclinação para o bem. Já em lares desestruturados, onde não há uma temperança, não há um lar organizado, esses filhos crescem com tendências para o mal. Esse tipo de iniquidade é que o verso de Êxodo 20, verso 5 está dizendo. É esse tipo, nós passamos tendências para os nossos filhos, mas não a culpa, a não ser que eles participem de nossos pecados. Note uma outra diferença: natureza enfraquecida não é a mesma coisa que ser carnal. Eu posso possuir uma natureza enfraquecida e ainda assim não ser carnal. De onde eu tirei isso? Vamos ler juntos. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Eu posso sim ser vitoriosa mesmo tendo uma natureza enfraquecida. Eu não sou devedor à carne mais. Esse verso acabou de dizer: não sejamos devedores à carne, mas andemos no Espírito. Pelo Espírito pode ser mortificada a carne. Veja esse texto. Em nossa própria força é-nos impossível escapar aos clamores de nossa natureza caída. Satanás traz-nos-á tentações por este lado. Cristo sabia que o inimigo viria a toda criatura humana para se aproveitar da fraqueza hereditária e, por suas falsas insinuações, enredar todos cuja confiança não se firma em Deus. E passando pelo terreno que devemos atravessar, nosso Senhor nos preparou o caminho para a vitória. Eu queria que você notasse bem esse texto. Clamores de nossa natureza caída. Impossível escaparmos dos clamores da nossa natureza. E Satanás então vai nos trazer tentações por causa dos clamores da nossa natureza, por causa da nossa natureza enfraquecida. Sim, ele quer se aproveitar das fraquezas hereditárias que nós tivemos. Agora, essa última frase, irmãos: Jesus passou por esse terreno. Jesus passou pelo mesmo terreno que eu e você precisamos atravessar e estamos atravessando. Clamores de natureza caída, tentações por causa da natureza e fraqueza hereditária. Tudo isso Jesus passou por esse terreno e Ele nos preparou o caminho para a vitória. Eu posso ser vitoriosa e você também. Agora vamos ver, nós precisamos ver a diferença entre tentação e pecado. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então nós vemos a diferença entre tentação e pecado. Número 1, nós somos atraídos a algo por causa de nossa própria natureza.
os clamores da nossa natureza. Número 2, nós somos seduzidos. Para nós é muito atraente. Veja, para alguns pode ser muito atraente o cigarro. Para mim não é. Então, de acordo com o que você herdou e com o que você viveu, você vai ser então atraído a algo e seduzido a algo por causa de sua própria natureza. E então, entre tentação e pecado, olha só o que é pecado. Quando você cedeu à tentação, então concebeu. E aí então você pecou. E pecar, olha isso, você pecou e o seu caráter foi mudado por causa disso. Isso se chama corrupção de caráter. Agora o seu caráter foi corrompido e agora você terá tendências para esse lado. Cada vez que nós pecamos e cedemos a uma tentação, nós nos tornamos mais enfraquecidos e o nosso caráter se torna corrompido e nós teremos agora propensões corrompidas. Entre tentação e pecado, porém, existe luz e escolha. Vamos ler juntos. O pecado da maledicência começa com a alimentação de maus pensamentos, um pensamento impuro tolerado, um desejo pecaminoso acariciado e a pessoa é contaminada e sua integridade comprometida. É preciso primeiro obter seu próprio consentimento. A pessoa tem de propor-se a praticar o ato pecaminoso antes da iniquidade triunfar sobre a consciência. Note nesse texto, meus irmãos queridos, mau pensamento não é pecado, é tentação. Agora, se você alimenta e não expulsa, isso é pecado. Pensamento impuro não é pecado, é tentação. Mas se você tolerar esse pensamento impuro, aí sim é pecado. Desejo pecaminoso, se eu tenho desejo de fumar e de beber e vem esse desejo em mim, não é pecado. Agora, se eu acaricio, se eu me demoro e eu gosto e eu quero, isso é pecado. E isso é o que vai contaminar, então, a integridade, vai comprometer a pessoa e vai comprometer a integridade dessa pessoa. Tem diferença entre tentação e pecado. Mau pensamento é tentação, não pecado. Então, quando é que algo se torna pecado? Olha o que Jesus disse. Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Quando nós recebemos luz sobre alguma coisa e nós sabemos então o que é certo e o que é errado, aí vem a escolha, aí vem a decisão. Um exemplo, a guarda do sábado. Muitas pessoas não sabem sobre a guarda do sábado. Porém, quando elas são confrontadas com a luz e elas entendem que a lei do Senhor está em vigor e que precisamos guardar o dia do Senhor, é uma bênção para nós, então ela vai precisar tomar uma decisão. Então, o que antes não era considerado pecado aos olhos de Deus por causa da ignorância dela, agora ela sabe. Agora, se ela continuar desonrando o dia do Senhor, está em pecado. A luz, veja esse texto, a luz manifesta e condena os erros que se ocultavam nas trevas. E ao chegar à luz, a vida e o caráter dos homens devem mudar correspondentemente, para com ela se harmonizarem. Pecados que eram outrora cometidos por ignorância devido à cegueira do espírito, já não podem continuar a merecer condescendência, sem que se incorra em culpa. Então, entre tentação e pecado, existe conhecer a verdade, existe luz, existe a lei. Então, Jesus era participante das nossas fraquezas, nossa natureza caída. E ainda assim, ele pôde ser chamado de o ente santo. Por quê? Porque natureza pecaminosa não é pecado. Fraqueza não é pecado. Tentação não é pecado. Clamores da natureza não é pecado. Jesus venceu não é porque ele tinha uma natureza superior à minha e à sua, não. Mas ele venceu apesar de ter uma natureza assim. Como, Carol? Como foi que ele venceu? Da mesma forma que eu e você podemos vencer. Veja, como um conosco, participante de nossas necessidades e fraquezas, dependia inteiramente de Deus. E no lugar oculto de oração, buscava a força divina, a fim de sair fortalecido para o dever e provação.
como homem, suplicava ao trono de Deus até que sua humanidade fosse de tal modo carregada com a corrente celestial que pudesse estabelecer ligação entre humanidade e divindade. Mediante contínua comunhão, recebia vida de Deus, de maneira a poder comunicar vida ao mundo. E sua experiência deve ser a nossa. É da mesma forma, meus irmãos. Jesus buscava a Deus e suplicava, e então ele tinha a sua natureza carregada com a corrente celestial. Veja bem que ele recebia vida do próprio Pai, de maneira a comunicar aos outros e a passar pelo dever e pela provação, pelas tentações. E sua experiência deve ser a nossa. De que maneira então que Jesus vencia? Em Mateus 26:41 nos diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O que ele fez, vigiando e orando, ele pede para que eu e você façamos o mesmo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Para que você não caia em tentação, para que eu não caia em tentação. Mas, Carol, Jesus tinha propensão para o pecado? Vamos notar que a palavra propensão é a mesma coisa que inclinação ou tendência. A gente meio que fica dividido nessa questão aqui, mas vejam só, a palavra propensão não existe na Bíblia. É uma palavra que nós encontramos no espírito de profecia e ela é usada para falar de 3 coisas. Nós temos num texto dizendo que as propensões elas são naturais ou adquiridas. O que significa isso? Naturais são propensões que nós herdamos. Você nasce com propensões e não precisam ser propensões más. Podem ser propensões santas. Ou então nós nascemos com algumas propensões caídas ou pecaminosas. Essas naturais, você nasce com elas e não pode fazer nada a respeito disso, porque você está sob a lei da hereditariedade. A mesma que a Bíblia diz que Jesus nasceu, sob lei, nascido de mulher, sob a lei. Então Jesus nasceu sob essa lei. Você e eu nascemos sob essa lei. Você herda coisas da sua mãe e do seu pai, propensões boas e ruins. E já tem as propensões adquiridas. O que é isso? Propensões que vêm de hábitos, por causa das nossas escolhas. Cada vez que eu caio em tentação, uma propensão má é adquirida. Mas e Jesus, Carol? Tudo bem quanto a nós herdamos algumas coisas e nós adquirimos outras, mas e Jesus? Ele tinha essas propensões? Nós vamos ler 3 textos sobre Jesus e nós vamos procurar entender o que esse texto está falando, de que tipo de propensão, santa, caída ou adquirida. E vamos ver. Conquanto sentisse ele, Jesus, toda a força da paixão humana, jamais cedeu à tentação de praticar um único ato que não fosse puro, edificante e enobrecedor. Jesus sentiu toda a força da paixão humana? Obviamente está falando de propensões que ele herdou e ele sentiu a força dessas propensões. Porém, jamais cedeu à tentação e jamais praticou um único ato que não fosse então puro, edificante e enobrecedor. Agora, o outro texto. Como qualquer filho de Adão, e isso, meus irmãos, inclui você e a mim, como qualquer filho de Adão, Jesus aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que estes resultados foram manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Quem foram seus ancestrais? Davi, Raabe, pessoas como eu, como você, como qualquer filho de Adão. Ou seja, Jesus sim, ele aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. Ele nasceu de Maria, ele é nascido de mulher. Ele não foi isento de nada do que eu e você também herdamos de nossa mãe e de nosso pai. O que ele herdou de Maria, ele herdou de Maria. As propensões que vieram de sua mãe, sim, ele nasceu com elas. Ele não foi isento, ele não pulou a lei da hereditariedade. Porém, esse outro texto nos lança um pouco mais de luz. Sejam cuidadosos, extremamente cuidadosos quando tratarem da natureza de Cristo. Não o ponham diante do povo como um homem com propensões para o pecado.
Esse é o terceiro tipo de propensão, é a propensão adquirida. A propensão que vem dos hábitos que nós formamos desde pequenininho no nosso lar. Jesus não teve esse tipo de propensão pecaminosa, porque ele nunca pecou, ele nunca formou um hábito sequer para o pecado. Jesus, ele tinha uma natureza enfraquecida, mas ele não foi carnal. Ele não desenvolveu, ele não pecou. Portanto, ele não tinha essa propensão manchada e corrompida para o pecado, porque ele nunca pecou. E eu percebo que talvez seja aqui que exista um pouco de confusão para nós entendermos o que Jesus herdou de sua mãe. Ele teve uma mãe humana, ele foi nascido de mulher. Isso não foi uma encenação. Ele não foi isento. Propensões santas, boas e propensões caídas, sim, ele recebeu isso. Mas então, Carol, por que ele recebeu isso e ele não pecou? Jesus nasceu do Espírito. Isso quer dizer que por sua escolha, por sua eleição antes da encarnação, o Espírito Santo então agora seria capaz de controlar a natureza com que ele haveria de nascer. Então o Espírito tinha controle total. Mesmo quando ele não tinha ainda consciência moral, o Espírito Santo tinha completa oportunidade de atuação, porque ele havia pedido ao Espírito Santo que controlasse sua vontade antes de vir ao mundo como bebê. Em Salmo 40, 78 diz: Eis aqui venho. Ele declarou abertamente que veio para fazer a vontade do Espírito Santo. Eu de mim mesmo nada posso fazer, somente ao ser dependente do Espírito Santo é que podia ser fiel. O Espírito Santo mantinha a sua carne pecaminosa, como a nossa, sob controle e podia assim viver pelo Espírito. Ele não vivia pela carne, mas pelo Espírito. Jamais cedeu sua vontade à carne. Desde o momento de sua encarnação, o Espírito Santo teve completa liberdade para dirigir sua mente. E seria assim se ele se mantivesse submisso à vontade de Deus. Nunca foi vencido pela tentação. Jesus tinha todas as glândulas, emoções e paixões. Tinha em seu corpo as debilidades de 4.000 anos de pecado que ele herdou sobre si. Mas o Espírito Santo tem muito mais poder que o inimigo. E o centro superior era sempre fortalecido e nunca foi vencido pela natureza inferior. Cristo não cedeu nenhuma vez sequer. Ele veio ligado ao Pai, através do Espírito Santo, e permaneceu ligado por toda a sua vida. Cristo passou por todo o perigo da encarnação, desde a infância até a morte na cruz. Cristo é um maravilhoso exemplo de como Deus quer nos restaurar. Quando decidimos fazer não a nossa vontade, mas a de Deus, o Espírito Santo pode fortalecer-nos para vencer todos os maus hábitos e as tentações. Cristo tomou nossa natureza, viveu nossa vida, no nosso corpo, mas era um ser humano com natureza caída que estava ligado ao Pai desde o começo e não fez sua vontade, mas a do Pai. Sua vontade era a do Pai e nunca pecou. E ele teve que morrer por ter tomado sobre ele a nossa culpa, os nossos pecados sobre si. Não porque possuía uma natureza enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Isso não é pecado. Não foi por isso que ele morreu. Mas o nosso pecado foi levado por ele e enterrado. E ao ressurgir, então, ele é capaz de dar o poder que vence o pecado através do mesmo Espírito que concedeu o poder a Jesus para vencer. Mas agora nós temos que ser treinados, ensinados a compreender que Cristo é nossa justiça e que dependemos dele para vencer. Não podemos confiar na nossa própria vontade, na nossa própria força. Jesus, ele não se tornou carnal, pois nunca seguiu seus impulsos, e sim os do Espírito Santo. E apesar de Jesus ter herdado de Maria uma natureza assim, pecaminosa, nunca teve uma mente carnal. Nunca respondeu aos clamores da carne. A mente carnal é controlada pelo centro inferior por impulsos e desejos. Já a mente espiritual é controlada pelo centro superior através do Espírito Santo. Tenhamos a mesma mente de Cristo, a mente espiritual. Meus irmãos, Jesus foi nascido do Espírito desde o ventre materno. Já eu e você, nós precisamos nascer, crescer, ir aprendendo as coisas, tendo conhecimento, e então nós virmos a nos encontrar com Jesus e nascemos do Espírito. E aí nós teremos que lutar
contra as propensões que nós herdamos e também os muitos hábitos maus que nós adquirimos. Jesus não teve propensões pecaminosas vindas dos hábitos, mas ele teve propensões caídas e pecaminosas vindas da natureza que ele herdou de Maria. Isso sim. Então você pode dizer assim, então Jesus teve uma vantagem sobre nós. Será? Eu e você temos o perdão por aquilo que nós não sabíamos, por aquilo que nós estamos lutando para vencer. Nós temos o perdão para os nossos pecados. Agora, Jesus, ele não podia cair uma vez sequer. Por isso, ele escolheu quem seria a sua mãe. E por isso ele escolheu, antes de vir a esse mundo, ele escolheu que ele queria fazer a vontade de Deus. Ele queria obedecer os mandamentos. Ele fez essa escolha e ele nasceu do Espírito desde o ventre materno. Nós precisamos fazer essa escolha hoje, porque o mesmo poder está disponível para nós. É o mesmo poder, nós podemos ser nascidos do Espírito e podemos ter as nossas propensões, tanto herdadas quanto adquiridas, sob controle do Espírito Santo. Então, por isso, Jesus pôde vir com uma natureza como a minha, mas estar submisso, sujeito ao Espírito Santo, e ele nunca se tornou carnal. Então, você veja essa escada. Em Gênesis 28:12, nós vemos quem é essa escada. Essa escada é Jesus. Então, nós vamos ler um texto da Bíblia enquanto vocês veem essa imagem. Porque, na verdade, ele não tomou sobre si a natureza dos anjos, mas tomou sobre si a semente de Abraão. Em Gênesis 28:12, nós vemos que Jacó sonhou com uma escada. E essa escada tocava o céu e também tocava o chão onde ele estava dormindo. E nós sabemos que essa escada é Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Os anjos estavam descendo, o ministério dos anjos só é possível porque Jesus, ele preencheu essa ponte que havia, esse abismo que havia entre o céu e entre os seres humanos caídos. Jesus tocou o chão, ele tocou o solo, ele tocou a mim e a você. Então, por isso o céu agora se liga aqui à terra. E Jesus, ele tomou sobre si não a natureza dos anjos, ele não tomou sobre si a natureza de Adão e Eva, perfeita e pura, lá no paraíso. Porque senão a escada interrompeu, não tocou onde você está. Você não tem a natureza de Adão e Eva antes de que caíssem em tentação. Veja esse texto. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Cristo é a escada que Jacó viu, tendo a base na terra e o topo chegando à porta do céu, ao próprio limiar da glória. Olha, irmãos, se aquela escada houvesse deixado de chegar à terra por um único degrau que fosse, teríamos ficado perdidos. Mas Cristo vem ter conosco onde nos achamos. Meus irmãos, onde é que nos achamos? Existe alguma dúvida de onde é que nos achamos? Não, nós não nos achamos no paraíso. Não temos a natureza pura e perfeita de Adão e Eva. Mas Cristo vem ter conosco onde nos achamos. Graças a Deus, tomou nossa natureza e venceu, para que, revestindo-nos de sua natureza, nós pudéssemos vencer, feito em semelhança na carne do pecado. Viveu uma vida isenta de pecado. O Desejado de Todas as Nações também tem um texto que nós precisamos guardar em nossa memória, porque diz assim: por 4.000 anos a raça estivera a decrescer. Não era só questão física, porque diz o texto, em força física e em vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Qual eram as fraquezas da humanidade degenerada? O decréscimo em força física, em vigor mental e moral. Foi isso que Cristo tomou sobre si. Forças físicas, sim, ele sentiu fome, ele sentiu frio. Ele passou por esse tipo de provação, sim. Vigor mental também, sim. E a questão moral? Também. Ele tomou sobre si as fraquezas de uma humanidade degenerada. E diz o texto, unicamente assim podia salvar o homem das profundezas de sua degradação.
Se tivéssemos, em certo sentido, um mais probante conflito do que teve Cristo, então ele não estaria habilitado para nos socorrer. Não temos que suportar coisa nenhuma que ele não tenha sofrido. Veja só que coisa mais séria e impressionante é que entendamos. Se Jesus ele veio com uma natureza pura e perfeita, igual a de Adão, então ele teria uma vantagem sobre nós. E ele não estaria habilitado a nos socorrer. Ficou faltando um degrau, irmãos. E é por isso que houve a necessidade de colocar então Maria como intercessora, Maria, mãe de Jesus, porque Jesus era Deus. Não foi como nós, não podia fazer intercessão por nós, precisava de Maria. Então precisamos agora dos santos como intercessores, porque eles sim são humanos como nós e foram participantes da nossa natureza, da nossa lama. Mas Jesus é nosso intercessor, ele participou da nossa lama, ele foi tentado em todos os pontos como nós somos tentados. Você conhece meu amigo Jesus? Por isso que foi necessário se desenvolver essa teologia da Imaculada Conceição. Então, para que Jesus tivesse nascido isento das leis da hereditariedade, então, obviamente, a mãe dele teria nascido com uma natureza pura. Talvez, então, é isso. Nós não cremos nisso, mas nós também fizemos Jesus pular a lei da hereditariedade. Não é correto. Então, Jesus não estaria habilitado a nos socorrer, porque nós não temos que suportar coisa alguma que ele não tenha sofrido. E, irmãos, Adão não era tentado da mesma forma que eu e você somos tentados. Não, de forma alguma. Ele tomou sobre sua natureza sem pecado a nossa pecaminosa natureza para saber como socorrer os que são tentados. Coberto pelas vestes da humanidade, o Filho de Deus desceu ao nível daqueles que desejava salvar. Irmãos, Adão e Eva lá no Éden não precisavam de salvação. Nós precisamos de salvação. O Filho de Deus desceu ao nosso nível. Nele não havia engano ou pecado, foi sempre puro, imaculado. No entanto, tomou sobre si nossa natureza pecaminosa. E nós já vimos, irmãos, que não se trata apenas da parte física. Não foi só sentir fome, frio, sede, cansaço. Não foi só isso. Não podemos isentar e não podemos separar as coisas na grande lei da hereditariedade. O que se herda, se herda. Você herda características físicas. Uns nascem com olhos claros, olhos escuros, cabelos assim, um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mas nós herdamos, não tem como dissociar. Nós herdamos tendências. Sim, herdamos propensões. Jesus herdou tendências e propensões, mas ele não pecou. Jesus foi nascido de mulher, sob a lei. Ele herdou o que tinha que herdar, porém estava sob o domínio do Espírito Santo. Você consegue entender por que é que Jesus disse tantas vezes que precisamos nascer da água e do Espírito? Porque para nós sermos convertidos, nós precisamos que a nossa natureza pecaminosa, caída, carnal, enfraquecida, essa natureza seja subjugada pelo Espírito. Essa é a combinação entre o divino e o humano. É disso que Jesus está falando. Ele está dizendo assim: ei, filho, eu herdei a sua natureza, combine a sua natureza com a natureza divina que está disponível a você. E não se manifestará, você não precisa ser carnal. Lembra que nós lemos, não somos devedores à carne. Então Jesus está dizendo para mim e para você: meu filho, eu tomei a sua natureza. Estude a minha vida, veja como que foi que eu venci. E pelo meu poder e pela minha graça, lhe ofereço a vitória. Eu passei pelo terreno que você tem que passar. Eu trilhei o caminho em sua frente. Eu andei pelo caminho que você precisa andar. E deixei o caminho, então, aplainado para que você possa andar e também vencer. Que não sejamos devedores à carne, mas que andemos, então, agora em novidade de vida e pelo Espírito. Cristo tomou sobre si, na sua encarnação, o mesmo material enfraquecido, caído, bruto que nós herdamos, que nós temos como resultado da queda. Tomou a mesma natureza de homens e mulheres que ele veio salvar.
Essa é a razão do porquê ele ter vindo como um bebê e ter se tornado um ser humano desde bebê. Tomou, sim, essa natureza pecaminosa e derrotou e venceu o pecado nessa natureza e, portanto, condenou o pecado. Se natureza pecaminosa é pecado, então somos automaticamente pecadores e vamos continuar a pecar por causa da nossa natureza até Jesus voltar. E aí o evangelho precisa ser o seguinte: Jesus pulou tudo isso, foi isento de tudo isso. Não foi tentado como nós somos, ou ele seria pecador como nós. Porque se natureza pecaminosa é a mesma coisa, precisamos negar que ele tenha tido a mesma natureza. Então ele teve que pular 4.000 anos de hereditariedade. Isso se chama Imaculada Conceição. Mas no mundo protestante disse que Maria nasceu como nós somos. Mas Jesus ainda assim teve uma Imaculada Concepção, pulando 4.000 anos de hereditariedade. É a mesma doutrina. E ainda por cima nos deixa só com a justificação, porque santificação não pode ser atingida. E temos que riscar a santificação da doutrina da justificação pela fé. E Deus tem que esperar até a segunda vinda para transformar nosso caráter à semelhança do caráter dele. Agora, se o pecado é uma escolha, é uma questão de caráter, Jesus então pôde vir aqui nessa lama em que eu estou, ter tomado a minha natureza e ter sido de fato tentado em tudo como eu sou tentado, como a Bíblia mostra. E então ele pôde ter resistido ao pecado pelo poder do Espírito Santo. Assim nos mostra que posso ser perdoada e também posso resistir ao pecado pelo mesmo poder, não o meu. De mim mesma nada posso, mas pelo poder do Espírito Santo que o próprio Jesus usou. E se eu me submeter a Ele, me fará semelhante a Ele em seu caráter antes que Ele volte. Você consegue entender? São dois evangelhos que não combinam e não se misturam. Seria como tentar combinar a criação com evolução, como já o tentaram fazer, mas não dá para conciliar. O que faz o Adventismo ser único e especial? É exatamente pela nossa compreensão de como Jesus faz e fez para nos salvar, pela sua vida, o tipo de vida que ele viveu na nossa natureza e por sua morte. É isso que faz de nós uma denominação relevante para o nosso tempo. Eu termino com esse verso. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Todo aquele que for sincero e tiver o desejo de servir a Deus e de obedecer ao Senhor e conhecer a sua verdade, vai entender se essa doutrina ela é de Deus ou se eu estou falando por mim mesma. Deus abençoe a cada um.